Olá, amigos, prazer, sou o professor André Maia e nós aqui da equipe do curso Aprovário, todos os nossos alunos, diante do que aconteceu neste 21º exame, segunda fase OAB Direito Administrativo, estamos muito felizes, muito satisfeitos com o trabalho feito, com o treinamento feito com os nossos alunos. Estamos, de fato, muito contentes, podemos até dizer em festa. Nossa prova de segunda fase administrativa foi totalmente dentro do previsto, totalmente dentro do esperado. Foi uma prova com pontos completamente previsíveis, inclusive nos termos do que a banca vem apresentando para nós, conversas trabalhadas em nossas aulas. Nós tivemos, dentro de um panorama geral, uma peça prático-profissional de identificação bem simples, que foi uma apelação, e vamos corrigi-la já já. Apelação em que o mérito era bem simples, mérito trabalhando com princípios, trabalhando com pequenas regrinhas gerais de direito. Nós tivemos uma questão dispondo sobre licitação, como sempre vem alguma coisa sobre licitações, mas uma questão versando sobre licitações em relação ao tema projeto básico, projeto executivo, tema que já foi objeto de questionamento no 14º exame da OAB Administrativo, no 18º exame OAB Administrativo, duas peças tratando das regras ali do artigo 7º, artigo 9º. Nós tivemos uma questão dispondo sobre improbidade administrativa, uma questão muito simples, muito fácil, letra de lei, sem problema algum. Você identificou a lei 8429, resolveu a sua questão. Nós tivemos uma questão tratando sobre intervenção supressiva do Estado na propriedade, desapropriação, uma questão extremamente fácil, perguntando especialmente sobre a competência para executar, para promover a desapropriação. Nós sabemos muito bem que a nossa Lei Geral de Desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365 de 41, que trata da desapropriação por utilidade e por necessidade pública, traz as regras centrais da desapropriação, e as duas letras A e B dessa questão estavam no Decreto-Lei, fáceis de achar, até porque o Decreto-Lei é pequenino. Tivemos uma questão trabalhando com poder de polícia, atos administrativos de polícia e seus atributos. Atributos do poder de polícia, atributo dos atos administrativos de polícia, questão bem simples. Lembrarmos da imperatividade, da coercibilidade, do poder de império, do poder extroverso do Estado. Ou seja, foi uma prova muito simples. Obviamente, com todo o pesar de todos aqueles nossos que nos acompanham, amigos, que estão sempre aí ao nosso lado, acompanhando o nosso trabalho nas diversas redes sociais, especialmente nos diversos grupos de WhatsApp, nos diversos grupos de Facebook, para aqueles que não acertaram a peça por alguma desatenção, e de fato acontece a desatenção, isso é da tensão, é do nervosismo, e para aqueles que eventualmente acertando a peça, não foram bem nas questões, também por alguma desatenção, um estado de nervosismo bem considerável. Para vocês, tem todo o meu pesar, estou à disposição de todos vocês para conversar, orientar no que for necessário. Eu vou fazer as correções de repente tragam uma luz, aí para de repente você ganhar pontos que você não imaginou e está aí ainda triste. Mas de qualquer forma estou ao seu dispor para eventualmente, caso você já eliminado, porque errou a peça, nós pensarmos em um mecanismo, rever o procedimento, orientar você no procedimento para o próximo exame, seja ele primeira fase, seja ele a repescagem do próximo. De qualquer forma, está aí. Nós tivemos uma prova bem tranquila,
eu não vou dizer fácil, né, porque tem fatores externos que atrapalham o dia da prova, mas foi uma prova bem tranquila, bem simples, com muita tranquilidade, com um bom estudo. Eu acredito que você fez uma boa prova. Se não fez, quando parar para olhar com tranquilidade, você vai ver, nossa, de fato, essa prova estava bem legal. Beleza? Assim é a prova de administrativo da segunda fase OAB. Sempre uma prova tranquila, normalmente uma questão difícil. Neste exame, nós não tivemos uma questão difícil, mas estamos aí sempre prontos para o que vier. Joia? Maravilha. Vamos começar a correção da nossa peça prática profissional, que foi uma apelação. Vamos entender o que aconteceu na peça. Produção, peça na tela. Diante de fortes chuvas que assolaram o município Alfa, fez-se editar na localidade legislação que criou o benefício denominado aluguel social para pessoas que tiveram suas moradias destruídas por tais eventos climáticos, mediante o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos na mencionada norma, dentre os quais a situação de hipossuficiência e a comprovação de comprometimento das residências familiares pelos mencionados fatos da natureza. Maria preenche todos os requisitos determinados na lei, e ao contrário de outras pessoas que se encontravam na mesma situação, Maria teve indeferido seu pedido pela autoridade competente na via administrativa. Em razão disso, impetrou o mandado de segurança perante o juízo de primeiro grau competente, sob o fundamento de violação ao seu direito livre e certo de obter o benefício em questão e diante da existência de prova pré-constituída acerca de suas alegações. A sentença denegou a segurança sob o fundamento de que a concessão de aluguel social está no âmbito da discricionariedade da administração e que o mérito não pode ser invadido pelo Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, considerando que já foram apresentados embargos de declaração sem qualquer efeito modificativo, por não ter sido reconhecida nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença, e que existe prazo para a respectiva impugnação, redija a peça cabível para a defesa dos interesses de Maria. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Meus amigos, a nossa peça é uma apelação por quê? Ora, a questão é muito clara. A questão diz que o município Alfa, editou uma lei. Editou uma lei criando um benefício chamado aluguel social. Necessariamente lei que diz, se você cumprir os requisitos tais, você terá o benefício. Então, a lei criou o benefício aluguel social. E Maria, que diante da situação, em razão das chuvas que assolaram o município Alfa, diz a questão, Maria preenche todos os requisitos da lei. Então, Maria preenche os requisitos. Maria deu ok para os requisitos legais em relação ao seu pedido para receber o benefício do aluguel social. Só que Maria foi surpreendida porque todas as outras pessoas que se encontravam naquela situação de calamidade tiveram o benefício concedido, ela
diferentemente dos outros, teve um indeferimento. Aí Maria, e a questão foi bem legal nisso daí, Maria teve indeferido seu pedido pela autoridade competente na via administrativa. Repare que a questão se preocupou em mostrar que Maria já peticionou administrativamente, exercendo o seu direito constitucional de petição do artigo 5º 34A, exercendo o seu direito de recorrer administrativamente para aquilo que ela quer, e aquilo foi indeferido na via administrativa. Por que ela entrou com mandado de segurança? Porque ela teve violado o direito líquido e certo de recebimento do benefício. Se ela cumpriu os requisitos, e quando a lei diz, se cumpriu o requisito, você recebe, a lei está trabalhando de forma vinculada. Se ela cumprir os requisitos, ela tem que receber. Se o administrador descumprir o direito líquido e certo dela de obediência à legislação, ela pode manejar um mandado de segurança. Então, em razão da violação do direito líquido e certo de Maria, de que aquela lei seja cumprida em razão do cumprimento dos requisitos, Maria, neste caso, que não está tratando de liberdade de locomoção, logo, não é habeas corpus. Maria, que não está tratando de direito constitucional à informação pessoal, não é habeas data. Maria, que não está questionando o descumprimento da autoridade de um tribunal, ou a inobservância da competência dos tribunais, não é reclamação constitucional. Neste caso aí, só para destacar a ideia de subsidiariedade, neste caso sobra o mandado de segurança. Perfeito. E aí Maria impetra o mandado de segurança contra o ato coator. O ato coator de quem? O ato coator da autoridade administrativa. Repare, teve indeferido o pedido pela autoridade competente na via administrativa. Quem foi que editou a lei? O município. Logo, a autoridade é municipal. Então, o ato coator por uma autoridade administrativa municipal. A autoridade administrativa vinculada ao município alfa. Excelente. Este mandado de segurança, se não envolve ninguém, do artigo 109. Do artigo 109, não, vamos generalizar. Do artigo 20, inciso 1º da lei do habeas data, com uma pequena correção feita pelo artigo 105, inciso 1º, a linha B da Constituição, este mandado de segurança não será impetrado originariamente nem no STF, nem no STJ, nem no TRF, nem perante um juiz federal. Envolvendo apenas autoridades estaduais ou municipais, nós temos que ver, é um ato coator do governador do estado, do procurador-geral de justiça, e nós já conversamos que o famoso GPS não envolve prefeito de capital. Então, governador do estado, procurador-geral de justiça e secretário de estado, não. É uma mera autoridade municipal. E se é uma autoridade municipal, não é o TJ. Quem vai julgar o mandado de segurança é, de fato, um juiz de direito. Juiz de direito da vara da fazenda pública, porque envolve uma pessoa jurídica de direito público. Juiz de direito da vara da fazenda pública, da comarca, do município alfa, do estado, 3 pontinhos. Mandado de segurança impetrado lá. O que o juiz fez? O juiz, entendendo que Maria não tem razão,
o juiz profere uma sentença denegando a ordem. Aquela decisão em sede de mandado de segurança que concede a ordem, que concede a segurança, ou denega a ordem, denega a segurança, aquela decisão é uma sentença. E contra a sentença, resolvendo ou não o mérito, contra a sentença cabe a apelação. Isto está tanto no artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança, e eu sempre falo para vocês, se aquele recurso é um recurso decorrente de uma ação que tem lei específica, abra a lei específica para ver se tem alguma menção ao recurso. E tem lá no artigo 14. E também nós temos a apelação no artigo 109 do CPC, previsão de apelação contra sentença. Só relembrando nossas conversas de aula, que contra a sentença não é só a apelação. Também cabem outros recursos contra a sentença, como recurso ordinário, lá na Justiça Federal, no caso de Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado, pessoa residente domiciliada no país de outro, no caso de crime político. E tem outros recursos na seara tributária. Aqui, no âmbito do direito administrativo, apelação contra esta sentença. O juiz decidiu o MS, proferiu uma sentença denegatória, uma sentença de improcedência. Aí, qual é o recurso que cabe? Alguém. Cabe um recurso ordinário. Porque recurso ordinário é o recurso cabível contra decisão denegatória proferida em mandado de segurança decidido em única instância. Eu tenho certeza, graças a Deus, não foi em relação a nenhum de nossos alunos, mas eu tenho certeza que muita gente boa fez isso, porque fica ali no piloto automático, e é um raciocínio quase que lógico. Bom, eu tenho recursos que estão muito voltados para os remédios constitucionais. Quais são eles? Os recursos ordinários no STF e no STJ. De fato, isso é uma regrinha que, em grande parte, está correta. Só que a gente tem que tomar cuidado. O RO está fora, o recurso ordinário em mandado de segurança, o ROMS, está fora porque o recurso ordinário não cabe contra a sentença de mandado de segurança. Recurso ordinário, ele cabe no caso do Estado estrangeiro e organismo internacional que eu falei para vocês, para ser julgado pelo STJ ou para ser julgado pelo STF em se tratando de crime político. Mas isso é um mandado de segurança de competência da Justiça Federal, que não é nem o caso. Então, o ROMS, recurso ordinário em mandado de segurança, ele está no 105, 2b da Constituição e no 102, 2a da Constituição da República. Decorre de decisão denegatória ou de tribunal ou de tribunal superior. E a nossa decisão veio de um juiz, primeira instância. Então, o recurso ordinário está fora. O recurso de agravo de instrumento também está fora, porque agravo de instrumento é um recurso que cabe contra a decisão interlocutória de juiz. Beleza. Decisão interlocutória de juiz. Juiz é juiz de primeira instância. Mas a decisão dele não é interlocutória. Decisão que denega, extingue o processo. É decisão terminativa, e se é terminativa, é uma sentença. Então, o agravo de instrumento também não cabe. O agravo interno
também não cabe, porque o agravo interno é em relação à decisão monocrática de um relator em um tribunal. E eu não estou diante de um relator em um tribunal. Eu estou diante de um juiz de primeira instância. Então, o agravo interno está fora. O recurso especial ou recurso extraordinário também não cabem, porque o cabimento deles, preciso na Constituição, não permite que seja caso desses recursos, até porque eu estou diante de uma sentença de um juiz, e nesse caso não caberiam os recursos extraordinários, lato sensu. Os embargos de divergência, fora, porque embargo de divergência vai se referir a decisões no âmbito do STF e do STJ, que não é o caso. Embargos de divergência. Os embargos declaratórios não cabem, porque a própria questão disse que eles já foram interpostos. Já foram, dizendo que não houve nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, os embargos declaratórios não cabem no caso, porque já interpostos. O agravo em RESP ou RE, obviamente não cabem, porque eu não estou em RESP e RE. Então, qual o recurso que sobrou? Apelação. O único que recurso, princípio da unicidade recursal, da unirrecorribilidade, só cabe um recurso para cada tipo de decisão. Se eliminando todos os outros recursos, não cabem eles, o recurso que cabe contra esta decisão é o recurso de apelação. Fantástica. Uma apelação. Apelação que está lá do artigo 109 ao 113 do CPC, 109 ao 113 do CPC. A apelação, ela é uma peça facilmente feita. Lembrar que nós temos uma petição de interposição e uma petição de razões recursais. Petição de razões recursais, sendo que a petição de interposição é endereçada para o mesmo juízo que proferiu a decisão. Para o mesmo juízo que proferiu a decisão. É endereçada para o juiz de direito, que é o juízo ACO, juiz de direito, o mesmo que proferiu a decisão. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da 3 pontinhos, vara da Fazenda Pública, da comarca do município Alfa, do estado 3 pontinhos. Aí você colocou juiz de direito, pulou uma linha, autos número, 3 pontinhos, pulou uma linha, você não tem que dar 10 linhas, muito menos escrever 10 linhas, pulou uma linha, e aí vem o nome do seu cliente, Maria. Qualifica Maria completamente, porque o artigo 1010, inciso 1º, inciso 2º, determina que a gente qualifique apelante, apelado. Qualificou a Maria, vem interpor a apelação contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra o ato coator da autoridade administrativa municipal, vinculado ao município Alfa e qualifica o município Alfa. Com fundamento nos artigos 14 da Lei 12.016 de 2009 e 1009 a 1013 do Código de Processo Civil. Aí nós, na petição de interposição, na folha de rosto,
vamos colocar aqueles nossos 5 requerimentos que nós temos registrado no Código de Processo Civil. Quais são os 5 requerimentos? Que o presente recurso seja recebido, admitido e remetido para o tribunal competente. Que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Que o presente recurso, requer ainda que o presente recurso não, requer a juntada do comprovante de pagamento do preparo, bem como do porte de remessa e de retorno. Requer ainda a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, e requer, por fim, a intimação do Ministério Público. Eu estou trabalhando aqui com a remessa, artigo 1010, 1011, 1013. Duplo efeito, artigo 1013, que fala do 1013, que fala do apelação devolverá ao tribunal, logo efeito devolutivo. E 1012 fala do efeito suspensivo, então duplo efeito. Juntada do comprovante de preparo, artigo 1007 do CPC. Intimação do Ministério Público, artigo 499. Deixa eu conferir se é 499. 499. Que 499, ó? 996 do CPC. 996 do CPC. Ministério Público. Então, os requerimentos nós temos todos eles prontinhos, repetidos e treinados em todos e quaisquer recursos. Nesse termo, pede diferimento, local e data, advogado OAB. Petição de razões, endereçada para quem? Para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 3 pontinhos, já que a questão não deu Estado. Aí eu pulo uma linha, autos número, 3 pontinhos, apelante, coloco o nome do apelante, apelado, coloco o nome dos apelados, no caso, a autoridade administrativa municipal e o município alfa, e pulo uma linha, razões recursais. Pulo uma linha, item 1, do cabimento, explico por que é cabível a apelação. Digo que é para combater uma sentença. 2, dos fatos, vou reproduzir o enunciado da questão de forma resumida. 3, do direito. Aqui na parte do direito, do mérito recursal, eu vou demonstrar, primeiramente, que Maria, que estava nas mesmas condições de certas pessoas, recebeu um tratamento diferente. Violação ao princípio da impessoalidade, artigo 37 caput da Constituição. Violação do princípio da isonomia, artigo 5º, inciso 1º da Constituição. Impessoalidade e isonomia a gente trabalha sempre junto nos nossos treinos de PS. Também vou argumentar que Maria, se ela está diante de uma imposição legal, dizendo, se você cumprir os requisitos legais, Maria, você terá o direito, não há, por parte do administrador, discricionariedade. Não há nenhum juízo de conveniência e oportunidade a fazer. A lei, ao dizer aquilo, criou para o administrador uma vinculação, um ato vinculado em que não dá ao administrador qualquer espaço, qualquer margem de liberdade. Então, Maria tinha que receber, de fato, o benefício. Logo, vamos derrubar a tese da discricionariedade, sim, da vinculação daquele ato. Vamos alegar ainda, Maria fala
aluguel social, o mérito e que o mérito não pode ser invadido pelo Poder Judiciário sob pena de violação do princípio da separação. Ora, o princípio da separação dos poderes, que está no artigo 2º da Constituição, diz que os poderes funcionarão de forma harmônica, malgrado independente, atuam de forma harmônica. E nós temos o importantíssimo artigo 5º, 35 da Constituição, trazendo para nós o princípio do sistema inglês de jurisdição, o princípio da jurisdição una, o princípio do livre acesso ao judiciário, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, o argumento de que o judiciário não poderia analisar é um argumento equivocado. Primeiro, a separação dos poderes não impede que o judiciário analise atos ilegais, antijurídicos dos outros poderes. Ainda mais em se tratando de ato administrativo. Não é nem ato interna corporis. Ato administrativo, o judiciário pode e deve, pela própria regra do artigo 5º, 35, que lei não excluirá do judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. E que, no caso aqui, não é análise de mérito, é análise de legalidade, de juridicidade. Podemos ainda alegar, pelo que eu estou vendo aqui, tem prova pré-constituída, isonomia, ato vinculado, judiciário, beleza, já temos a alegação aberta. Por fim, a Maria, neste caso, tem urgência? Tem, porque ela ficou sem... eu ia falar que ela ficou sem moradia, direito constitucional à moradia, no artigo 6º da Constituição, 6º caput, perfeito. Então, Maria, se ficou sem moradia, ela quer receber o benefício rápido. Estamos diante de uma apelação em que há uma necessidade urgente de atendimento. Então, a nossa apelação tem efeito suspensivo. E aí, eu abro um tópico do efeito suspensivo. E aí eu vou explicar o efeito suspensivo à luz do artigo 1012 do CPC, combinado com o artigo 300, 1012 do CPC, combinado com o artigo 300 do CPC. O 1012 trazendo o efeito suspensivo na apelação e o 300 trazendo os requisitos da tutela provisória. Probabilidade de dano, que é o fumus boni iuris, e o perigo da demora, que é o periculo in mora. Perigo de dano, perigo da demora, periculo in mora. E aí eu falo, é necessária a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão impugnada até a decisão final, com fundamento nisso aqui. Aí eu explico onde há o fumus boni iuris, perigo de dano, probabilidade de direito, fumus boni iuris, probabilidade de direito, corrigindo, e explico onde há o perigo da demora, o perigo de dano, o periculo in mora. Explicou. Beleza, encerrei. Meu último tópico da apelação, item 5º, 2 pedidos. 2 pedidos. E o meu último item dos pedidos eu vou colocar, diante do exposto requer, letra A, concessão do efeito suspensivo até a decisão final. B, que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido para reformar a decisão. Lembrarmos que, neste caso, o problema é de julgado e não de processo, de procedimento. Logo, é um erro em judicando e não um erro em procedendo. Porque se fosse erro em procedendo, eu pediria anulação da decisão e a devolução dos autos para o juiz proferir nova decisão. Mas como é um erro em judicando, o próprio tribunal reforma a decisão. Então, para reformar a decisão e dar o provimento do direito material e determinar a concessão do benefício para o apelante. E, por fim, condenação do réu
condenação dos réus no ônus da sucumbência recursal. Condenação dos réus no ônus da sucumbência recursal. O que caberia a título de ônus de sucumbência recursal? Custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, se for o caso. Quando eu coloco o ônus da sucumbência recursal, fica de forma generalizada, cabendo ao magistrado conceder, determinar a condenação do que lhe for, em relação ao que lhe for devido. Beleza? Nesses termos, pede de deferimento, local e data, advogado OAB. Peça simples, fundamentação simples, identificação simples, estruturação simples dentro dos treinos que nós fizemos em nossa aula de apelação. Sucesso a todos vocês. Conte conosco sempre. Um abraço.